briga entre o Eduardo Leite e o João Dória? Olha, Trali, eu sempre achei que as prévias são interessantes para qualquer partido político e são interessantes também para o mandato para poder ser candidato a qualquer outra coisa. E se for para ser candidato a vice, eu respeito muito a posição do vice, mas não faço. Do Eduardo Leite em relação ao PSDB, se ele não for escolhido, COD, se não for escolhido, porque os dois se colocam como candidatos a disputar a reeleição e o Dória já antecipou a sua sucessão lá, colocando o Rodrigo Garcia, o candidato que hoje é vice-governador, como o nome a sua sucessão ao Palácio dos Bandeirantes. Então, fica muito difícil agora um recuo de cada um dos lados. É isso que a gente vai ver a partir desse domingo. E a partir da semana que vem, a gente vai ver se o derrotado vai trabalhar junto com o vencedor ou não, né, Camarote? Essa é a grande questão. Como é que sai o PSDB disso tudo? Muito bem. Fala agora do Rio de Janeiro. E aí, mudando de assunto aqui com você, tem muita polêmica, muita dúvida em relação ao uso de máscaras em academias. Por quê? Porque a Prefeitura publicou no Diário Oficial a liberação da máscara desde que a pessoa que vá à academia... Então, o que acontece? Hoje, como você disse, saiu no Diário Oficial do município essa liberação, a dispensa do uso de máscara em academias, em espaços de treinamento, piscina e outros locais desse segmento, né? Desde que as pessoas ali estejam com todo o esquema, as pessoas que tenham acesso a esses locais estejam com todo o esquema de vacinação completo. Isso é que saiu no Diário Oficial do município. Só que o secretário estadual de saúde, Alexandre Kepp, disse o seguinte, que o que ficou acertado entre Estado e município é a liberação do uso de máscara em espaços abertos. Isso aconteceu lá em outubro, a gente falou aqui na Globo News. Agora, sobre a questão de liberar máscara nesses espaços como academias, isso não tem validade, segundo o secretário estadual de saúde. E no fim da tarde, o próprio Ministério Público afirmou que a resolução só passa a valer depois que o governo do estado autorizar. Então, essa é a situação. Então, tem que continuar utilizando máscaras nas academias, nos centros de treinamento, nas piscinas, até o Estado, então, autorizar a liberação dessas máscaras. Como a legislação do Estado, né, as medidas restritivas do Estado são mais rigorosas, fica, então, valendo as medidas restritivas do Estado. Mas, como você disse, Tralha, até essa confusão, até o pessoal entender o que estava acontecendo, deu muita confusão de manhã nas academias. O meu colega Guilherme Rios Cardoso conversou até com um proprietário de academia que falou da confusão que teve mais cedo. Vamos ouvir o que esse proprietário falou. Isso criou um tumulto, né? Porque vários alunos sabiam desse decreto e começaram a questionar o uso de máscaras aqui dentro. E outros alunos não sabiam. O que eu achava que seria bem produtivo é se as autoridades se unissem, fizessem reuniões, para quando saísse um decreto, o decreto realmente passasse a valer. O ambiente de academia está muito seguro, mas a gente precisa de um pouquinho mais de acordo entre as autoridades, para todo mundo ter mais tranquilidade. Falou tudo, né? É isso aí, é um proprietário de academia pedindo para que, né, os poderes tenham um pouco mais de união na hora de resolver as questões que envolvem a vida das pessoas, uma questão tão séria como essa. Tenho o prazer de receber ao vivo aqui já a nossa querida convidada, pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, doutora Margarete Dalcomo, para a gente tratar disso. Doutora, bem-vinda, boa noite, um prazer tê-la aqui. Nós vimos aí, né, um tipo de situação, né, dessa bateção de cabeça entre a autoridade que acaba só prejudicando, né, esse trabalho tão importante de conscientização e de união das pessoas para vencer a Covid-19. Minha pergunta para a senhora, está na hora de tirar máscara em ambiente fechado, como academia de ginástica? Como é que a senhora vê isso, por favor? Olha, Trali, boa noite, obrigada. Em primeiro lugar, eu considero isso um gasto de energia desnecessário. Ganha a competição e depois, quando volta para o vestiário, bota a máscara de novo. Ô, doutora, vou pedir para a senhora continuar com a gente, quero abusar um pouquinho mais da sua sabedoria, só para a gente tratar de um assunto aqui de São Paulo, que ainda tem a ver, óbvio, com máscara, com Covid-19, e aí eu já retomo para ter a sua abordagem em relação a isso. Aqui em São Paulo, então, essa questão do uso da máscara, né, da flexibilização, vai ser reavaliada no fim desse mês. A dose de reforço, para quem já completou a imunização há pelo menos 5 meses, começa amanhã.
e com a vacina que estiver disponível nos postos de saúde. Você deve se lembrar, né, que o Ministério da Saúde, então, encurtou o prazo aí de 6 para 5 meses para a dose de reforço e decidiu aplicar a dose de reforço em toda a população adulta do Brasil. Beth Pacheco, ao vivo aqui conosco, direto de São Paulo. Beth, muito bom tê-la aqui, boa noite. A gente sabe que a situação é bem diferente para quem tomou a vacina da Janssen, né? Tem muita dúvida. Facilitar a vida do cidadão, aqui em São Paulo, a Prefeitura já divulgou um calendário. Fica assim, ó, Tralha, a partir de amanhã, quem completou o esquema vacinal até o dia 27 de abril pode tomar a vacina de reforço. E no dia 17 de junho, na sexta-feira, quem completou esse esquema. As máscaras, Tralha, já que esse era o assunto. Né, Beth? Obrigado aí pelas suas informações, uma ótima noite para você. Eu estava fazendo as contas aqui. Então, assim, é muito importante, por isso que eu digo que o mais importante agora é realmente uma campanha homogênea, forte, permanente. Não tomou nem a primeira dose ainda, né? A se vacinarem, né? Eu acho que está muito claro para toda a opinião pública que o que esvaziou hospital e cemitério foi a vacinação, não há dúvida. Então, isso não tem dúvida, não tem opinião, né? Acho que todo mundo pode ver isso com toda clareza. Então, toda a energia, a meu juízo, deve ser gasta para instar as pessoas a irem tomar as segundas doses e as doses de reforço. Quanto às doses de reforço, Tralha, todos nós seremos revacinados com doses de reforço, independentemente da idade, a partir de um determinado momento. Para tal, precisa ter a logística. Então, esse ritmo ele tem velocidades diferentes, mas é preciso que a campanha seja clara. Quem não tomou a segunda dose, compareça. Não tem importância se perder o dia marcado. Qualquer dia é dia. Você só não pode ir antes do seu dia, mas após o seu dia, você pode ir a qualquer momento e dizer, olha, eu não pude vir no dia marcado, mas eu vim tomar a segunda dose. E toda a rede está preparada para receber e acolher essas pessoas e aplicar a segunda dose. Próxima. Obrigada, Tralha. Boa noite. Obrigado. Rio de Janeiro, hein? Ex-vereador Jairinho virou réu pelo crime de estupro. Já foi denunciado por agressão, tortura de 3 crianças, filhas de ex-namoradas, e está sendo julgado pela morte do enteado, o garotinho Henri Borel. Quem tem os detalhes aí da situação do Jairinho é o repórter Marcelo Bruzzi, ao vivo do Rio. Marcelo, boa noite, muito bom tê-lo aqui também. Traz os detalhes para a gente dessa nova denúncia contra o Jairinho, por favor. Apresentada em julho pelo Ministério Público e aceita pela Justiça na semana passada. A denúncia foi aceita na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Portanto, como você disse, Tralha, a partir de agora, Jairinho vira réu agora pelo crime de estupro, um crime que teria sido cometido contra a ex-namorada. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o crime aconteceu em outubro de 2015. O Ministério Público afirma que Jairinho drogou a ex-namorada e teve relações sexuais sem o consentimento dela. Nessa mesma denúncia, Jairinho é acusado de diversos outros... A prisão do blogueiro pediu que o nome dele fosse incluído lá na lista vermelha da Interpol. Este procedimento tem que passar pelo Ministério da Justiça, além, é claro, do ministro Anderson Torres, o Vicente Santini. Lembra dele? No começo do governo, ele ocupava um cargo no Palácio do Planalto. Depois teve um episódio que ele utilizou um avião da FAB para uma viagem internacional. O presidente não gostou, chegou a ser exonerado e voltou para o governo depois. Portanto, eles querem agora avaliar, apurar se efetivamente o Santini teria tentado interferir neste processo para atrasar o pedido determinado pelo ministro Supremo, Alexandre de Moraes, para que de fato ele ele volte para o Brasil, enfim, tem este pedido de extradição do Alan dos Santos. Fatos investigados pela Polícia Federal, importante também destacar que está no guarda-chuva do Ministério da Justiça, que está sendo investigada neste momento. Na tramitação destes inquéritos, que Alan dos Santos responde no Supremo Tribunal Federal, é importante lembrar que, sim, a polícia já viu em alguns diálogos que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, teria interferido, inclusive, para que ele tivesse mais rapidamente o documento para poder sair do Brasil. Na época, no início do mês, quando esse fato veio à tona, o Ministério da Justiça enviou uma nota falando que a exoneração da delegada Silvia de Oliveira atendeu apenas requisitos formais, que foi uma movimentação normal do Ministério, sem nenhuma relação com a extradição, com o pedido de extradição e de prisão do blogueiro Alan dos Santos. Tralha.
Valeu, Isabela. Obrigado aí pelas informações. Vamos ver então como é que vai ficar essa investigação, né? De fato, a cúpula do Ministério da Justiça fica exposta numa situação delicada. Gabeira está de volta aqui comigo. Gabeira, há chance real da Polícia Federal avançar nisso e eventualmente comprovar essa interferência ou vem aí uma operação abafa? Olha, Tralli, eu vou analisar esse fato em duas direções. A primeira delas é que você sugere, né? O que vai fazer a Polícia Federal nesse caso. Os dados que nós temos mostram que todos os processos